esse é o vídeo número 5. No vídeo número 4 a gente viu que fomos criados para ser eterno. E esse vídeo número 5 ele fala enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Como enxergar a vida do ponto de vista de Deus? Nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Essa é uma citação aqui de Anais Nin. O modo como enxergamos a vida determina nosso destino. E a pergunta que fica é: como você enxerga a sua vida? O modo como enxergamos a vida determina nosso destino. Então, como enxergamos a nossa vida? A figura que lhe vem à mente quando você responde essa pergunta é a sua metáfora de vida. O que é a sua metáfora de vida? Como expressamos essa metáfora? Muitas vezes nós expressamos essa metáfora de vida nas roupas, nas joias, nos carros, nos penteados, em adesivos e até em tatuagens. Então, muitas vezes nós expressamos o nosso modo de ver a vida em todas essas coisas. A metáfora de vida determina nossas esperanças, nossos valores, nosso relacionamento, nossas metas e nossas prioridades. Então, quando você responde a pergunta como você enxerga a vida, na verdade, você pode expressar isso de várias formas. E através dessa resposta que você podemos perceber onde está a nossas esperanças, como são nossos valores, nossos relacionamentos, nossas metas e nossas prioridades. Alguns exemplos aqui de metáfora de vida. Se pensamos que a vida é uma festa, nosso principal valor será divertir-se. Se pensamos que a vida é uma corrida, valorizaremos a velocidade e andaremos sempre apressado. Se pensamos que a vida é uma maratona, valorizaremos a resistência. Se pensamos que é uma batalha, vencer será muito importante. Então, esses são alguns exemplos de pensamentos a respeito da vida, que as pessoas normalmente respondem. Na verdade, o autor fez essa pergunta a várias pessoas e ele encontrou muitas respostas. Como, por exemplo, aqui, as respostas que ele encontrou. Que nossa vida é um circo, um campo minado, uma montanha russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada, uma dança, um carrossel, uma bicicleta de 10 marchas, porque com engrenagem que a gente nunca usa, um jogo de carta, porque temos que jogar com o que nos deram. Então essa foi alguma das respostas que o autor teve quando ele perguntou para algumas pessoas como a pessoa enxerga a vida dela. E como a gente viu, a resposta a essa pergunta, e muitas vezes essa resposta está, por exemplo, nas roupas, nas joias, nos carros, nos penteados, nos adesivos e em tatuagens, por exemplo. E esse tipo de pensamento ela determina nossas esperanças, nossos valores, nossas metas, nossa prioridade. Então, o que realmente a pessoa pensa sobre a vida determina muito o que realmente nós somos. Então, essa foi alguma das perguntas que o autor teve, uma das respostas que o autor teve ao fazer esse tipo de pergunta. Vamos aqui para o segundo tópico, e a gente está vendo aqui como enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Podemos estar baseado nossa vida em uma metáfora falha. Na verdade, aqui ele está afirmando que podemos estar baseando nossa vida em uma metáfora falha. Para cumprir os propósitos que o Criador nos deu, é preciso contestar o pensamento convencional e substituí-los pelas metáforas que ele definiu. Então, se realmente queremos ter uma vida com o pensamento certo, com o pensamento realmente voltado ao ponto de vista de Deus, a gente tem que enxergar a vida de uma outra maneira. E quais são as 3 metáforas que a Bíblia mostra
e que nos ensina a visão que Deus tem da vida. Qual é a visão que Deus tem da vida? Então aqui a primeira é a vida. A vida é um teste. Essa é uma metáfora que a Bíblia apresenta. Ao longo de toda a Bíblia, Deus testa as pessoas quanto ao seu caráter, quanto à sua fé, quanto à sua obediência, quanto ao seu amor, quanto à honestidade e quanto à lealdade. Existem muitos exemplos, né, ao longo de toda a Bíblia, de Deus testando as pessoas quanto a esses princípios aqui: caráter, fé, obediência, amor, honestidade e lealdade. Esse tipo de palavra aparece mais de 200 vezes na Bíblia. Provação, tentação, refinar, testar. Então, das metáforas que Deus tem, que é a forma como Deus vê a vida, é que a vida é um teste. Ele, na verdade, está nos testando. Essa é uma verdade que a Bíblia nos mostra, que é a forma que Deus vê nossa vida. Algumas pessoas foram aprovadas e outras não na Bíblia. Por exemplo, de pessoas aprovadas. José, Ruth, Esther, Daniel foram pessoas que passaram por teste e foram aprovados. E alguns foram reprovados, como Adão e Eva, como Davi em algumas situações. Então, a gente vê aqui que algumas pessoas passaram e outras não passaram. Alguns testes que Deus colocou e a Bíblia narra todas essas histórias. Os testes desenvolvem e manifestam o caráter das pessoas, né? Deus constantemente observa a nossa reação às pessoas, aos problemas, ao sucesso, aos conflitos, às enfermidades, às decepções e até em relação ao próprio clima. Então Deus está sempre observando nossa relação, nossa reação aos diferentes problemas que a vida nos coloca, que ele nos coloca, né, no caso. Então ele continua vendo a vida como um teste. Alguns testes que podemos prever ter na vida, baseado na Bíblia, são. Então aqui eu vou mostrar para vocês alguns testes que a gente vai ter na vida, segundo a Bíblia. A gente será testado por grandes mudanças, por promessas retardadas, ou seja, que demoram para acontecer, alguma coisa que Deus fala que vai acontecer, mas não acontece, e aí você fica ansioso, por problemas impossíveis e fora do nosso controle. A gente vai encontrar situações em que a gente vê que a nossa capacidade não consegue resolver aquela situação e ficamos impossibilitados de ajudar, ou de fazer, ou de querer que as coisas aconteçam do nosso próprio jeito. A gente vai ser testado por orações que não foram respondidas. Você pede, mas não acontece. Você vai ser testado por críticas imerecidas. Muitas vezes as pessoas vão te criticar de alguma forma que você não merece e você vai ter que passar por isso. Por tragédias aparentemente sem sentido ou lógica. Você fala, caramba, como é que isso foi acontecer? Então também isso tá tudo lá, e esses são os testes realmente que vai acontecer. Não tem como escapar. Uns mais, outros menos. Uns em alguns pontos mais fortes, outros em alguns pontos menos forte, mas é o que está lá. Outro teste é por não conseguir sentir a presença de Deus, sentir que Deus não está nem aí, que Deus é um sentimento de que Ele se retirou da nossa vida. A gente vai passar por esse tipo de situação também. Então esses são alguns testes que podemos prever ter na vida baseado na Bíblia. Todos os testes na vida têm implicações eternas. Tiago diz, felizes são os que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, eles receberão a coroa da vida. Então, uma das situações, uma da forma como Deus vê a vida, é que a vida é um teste. Vamos para o segundo modo, porque são 3. A vida é uma incumbência de confiança. Ou seja, vamos ver aqui, o tempo, a energia, a inteligência, as oportunidades, os relacionamentos e recursos são dádivas que Deus nos deu para cuidarmos e administrarmos. Então aqui a gente viu que a vida é um teste, segundo a visão de Deus, e a outra visão de Deus é que a vida é uma incumbência de confiança. Somos mordomos de tudo quanto Deus nos dá.
A Bíblia diz: ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Nós nunca possuímos qualquer coisa. Deus nos empresta e quando morrermos, ele irá emprestar para outra pessoa. Deus deu a Adão e Eva a incumbência de cuidar das coisas dele. E disso o homem nunca foi exonerado. Isso é parte de nosso propósito, cuidar das coisas dele. Nossos valores culturais dizem: se você não é dono, não terá cuidado. Mas os cristãos devem viver por um padrão mais elevado, visto que Deus é o dono e a sua responsabilidade é cuidar do que é dele. A Bíblia diz também que os que recebem em confiança algo de valor devem demonstrar que são dignos de tal confiança. Se tratarmos de tudo com responsabilidade, Deus promete recompensas. Essa recompensa pode ser o reconhecimento de Deus, e a maior delas é a vida eterna, também honra e também alegria. Essas são as recompensas para aqueles que têm responsabilidade em relação às coisas que ele nos deu. O dinheiro é um teste e também uma incumbência. A Bíblia diz: se vocês forem dignos em relação às riquezas deste mundo, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Jesus também disse: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, o dinheiro é um teste e, da mesma forma, também uma incumbência. Então, a gente já viu aqui essa visão de Deus, né? A visão que a vida é um teste e a visão em que a vida é uma incumbência de confiança. Ele nos deu para cuidarmos das coisas dele. E eu já tenho visto muito falar disso e nessa madrugada, eu acordei de madrugada e liguei a televisão e estava passando um líder da Igreja Católica na África. Ele estava falando exatamente sobre essa questão, que Deus nos deu um jardim e a gente está usando ele muito mal usado, né? Poluindo, quebrando, sujando tudo. Eu achei muito interessante a visão dele de que realmente nós estamos sendo um péssimo administrador. Nós não estamos nem aí para aquilo que Deus nos deu. Na verdade, o que a gente pensa é: se você não é dono, não terá. Para que você vai ter cuidado? E essa é uma visão errada, segundo a Bíblia, porque nós fomos colocados aqui para cuidar das coisas dele. Não importa de quem é, porque na verdade ninguém é dono de nada. Nós somos apenas administradores. Depois que a gente morrer, Deus vai dar para quem ele quiser, seja de herança, ou seja porque você perdeu tudo e outro acabou usando o seu bem, mas a verdade é que somos apenas administradores. E a gente falou desses dois pontos e na verdade esse é o 5º vídeo. E sobre o terceiro ponto, que a vida é uma atribuição temporária, a gente vai ver no vídeo 6, que é o próximo capítulo do livro, do dia 6, né? Dia 6, vídeo 6, faz. A vida é um teste, então essa é a metáfora, é a maneira como Deus vê a vida, né? Que para Deus a vida é um teste, e para Deus a vida é uma incumbência de confiança, em que ele nos confiou, dá bens, dá vida, e é para nós cuidar dela. E o terceiro a vida é uma atribuição temporária. Mas sobre essa questão de a vida ser temporária, nós vamos ver no vídeo número 6. As reflexões desse 5º dia são: a pergunta é: o que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais as questões mais importantes que Deus me confiou? Então fica essa questão para você refletir: o que aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste? E quais as questões mais importantes que Deus me confiou? O que Deus me confiou? Eu tenho cuidado bem dessas coisas? Eu tenho levado em consideração que não são minhas, eu sou apenas um administrador e eu não sou exonerado dessa obrigação, porque Deus nos colocou aqui para cuidar do que é dele? Será que realmente temos cuidado da maneira certa? Essa é a questão. Um abraço a todos e continuaremos no próximo vídeo do dia 6, o capítulo número 6, o vídeo número 6. Até mais.